Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui o professor Alex Alves falando com vocês sobre carreira em pauta. Uma honra falar com vocês novamente. Você está nos acompanhando aí pelos streamings, também pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube. E eu tenho certeza que você está aqui para saber um pouquinho mais sobre carreira. E hoje eu vou falar aqui com uma pessoa muito querida que eu conheci inclusive por causa do associativismo ali na Assim. Ele vai explicar um pouquinho da carreira dele. O Guga Azevedo. O Guga Azevedo, ele é administrador de empresas, ele é diretor também do Sandra Tortas, vocês vão saber um pouquinho sobre a empresa dele, falou de comida, falou de coisa boa, obviamente. Ele é membro do núcleo de confeiteiros da Assim, que é a Associação Comercial e Empresarial aqui de Maringá. Ele também é um dos diretores, faz parte da diretoria ali do Empreender, que ele vai explicar para vocês aqui também o que que é. Ele é formado na área da administração, aqui pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, e também ele alia essa questão das competências da gestão e uma paixão pelo universo da confeitaria, inovando também e transformando desafios em oportunidades. Guga, seja bem-vindo, vamos bater um papo legal aqui. Com certeza e como sempre, né, sempre a gente bate um papo muito legal. Queria agradecer a oportunidade de estar, né, num local, né, tão importante, com uma pessoa tão importante, Que né, isso, para só pra isso, Maringá eu já estou me sentindo honrado e aqui. e e para mim também, você é uma pessoa que eu me Legal. espelho muito, né. Tô agora te chamando de Alex, mas pode sair professor, porque Fique à vontade, porque toda hora é professor que eu falo com você. E é isso, vamos falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho sobre administração, sobre confeitaria, que legal. que é o que eu gosto, que é o que eu faço já faz muito tempo. Que legal. Eu gosto muito do ramo que vocês trabalham, porque vocês precisam ter muito, além de muito foco, vocês têm que achar um nicho para se destacar no mercado, né, de Sim. sair, às vezes, de uma informalidade que é aquilo que a mãe, a avó, as tias já os pais também, obviamente, Sim. já fazem de uma coisa como uma coisa tão corriqueira dentro de casa e você profissionalizar isso, mas sobre isso você vai falar daqui a pouquinho. Eu quero saber um pouquinho da tua trajetória. Como que você começou? Sim, Como você começou na área dos estudos, e até chegar onde você chegou hoje? legal. Então, além de tudo isso que você falou, acho que é importante eu dizer que, eh, sou empresário, né, do ramo da confeitaria, mas sou Luiz Augusto, né, todo mundo conhece como Guga Azevedo, mas sou Luiz Augusto, sou filho da Sandra e do Luiz, né, nasci numa cidade bem pequenininha próximo a Umuarama, chama Cruzeiro do Oeste, Olha, conheço, hein. sou orgulhoso de ter vindo de lá. Casado, tenho 31 anos, tenho 2 filhos, a Mariana e o Pedro, então, além de tudo que a gente faz, trabalha, estuda, são essas coisas que são, para mim, mais E importantes. você fez administração e depois você fez MBA em gestão, é isso? Exatamente, fiz o curso de administração pela UEM e depois fiz um MBA em gestão estratégica, que foi para assimilar ainda mais os conhecimentos, né, da administração. Que legal. Fala um pouquinho da tua empresa, como que já puxando um gancho, assim, Né. que eu acho muito legal, quem vai para a área da cozinha, e daí vai, né, a questão primeiro que eu já não sei cozinhar nada, tá, Guga? Se você falar para eu cozinhar qualquer coisa, vai ser complicado. Mas eu acho muito legal essa coisa que parece ser tão corriqueira dentro de casa, Sim, vocês profissionalizarem. Como que foi esse processo na sua empresa? sim. Então eu sou hoje diretor da Sandra Tortas, confeitaria, já sou a segunda geração à frente da empresa, então tudo começou com o Luiz e com a Sandra, que são meus pais, e eu cresci ali, né, então essa parte da gestão, da administração, foi muito natural para mim, porque até uma certa idade, Alex, eu nem sabia que na casa do meu amiguinho, o pessoal não ligava para pedir alguma coisa, né, porque eu achava aquilo muito natural, depois que eu fui entender que aquilo não era só a minha casa, era uma empresa também. E tudo começou na Sandra Tortas, com o meu pai e minha mãe vindo de Cruzeiro do Oeste, os 2 formados em contabilidade, Olha só que é, legal. só que vieram aqui buscando uma oportunidade melhor, né, de emprego, e acabou que não deu muito certo. Eles não conseguiram se colocar no mercado, eu era recém-nascido na época, e aí minha mãe também, por conta eu nasci prematuro, nasci de 7 meses, eu era um bebê que tinha que ter cuidados mais especiais ainda do que um bebê normal. E aí, eles com dificuldade, né, nos empregos que estavam, minha avó, vó Inês, a gente deve muito a ela,
vendo toda aquela situação, ela era cozinheira, ela falou: "Luiz, ô Sandra, por que que a gente não empreende? Eu sei cozinhar, vamos fazer marmita para vender". Olha só. E aí, assim começou. Meu pai falou: "Beleza, vamos lá". E aí começou meu pai e minha mãe fazer marmita. E um belo dia, um cliente da marmita falou: "Dona Inês, você não sabe fazer bolo? Preciso de um bolo de aniversário". E ela, muito esperta que era, empreendedora natural, porque não tinha estudo, não tinha nada, falou: "Eu não faço, mas é especialidade da Sandra". E foi assim, depois daquele bolo, tudo mudou, Olha que né. legal. A partir dali, tudo começou, e a coisa foi evoluindo, porque mesmo sendo algo natural, a vida moderna, digamos assim, faz com que seja mais fácil, às vezes, encomendar um bolo, né. Às vezes vai sair um bolo, mas vai que não sai, Aham. né. Então a gente, cresceu em cima disso, né, eh, chegando numa receita quase perfeita, e o pessoal entendendo isso e achando muito mais fácil pedir do que fazer. Sobretudo a confeitaria, né, porque tem uma distinção, eu não entendo, como eu disse, se eu falar alguma água aqui, você me corrige, mas assim, sobretudo na confeitaria, né, porque a confeitaria nem todo cozinheiro é confeiteiro, né. Exato, exatamente. Ela é um pouco mais técnica, e a confeitaria tem muito da questão visual, Aham. né. É. Então, para você fazer um prato bonito, não é fácil, Aham. mas para você fazer um produto confeitado bonito é mais difícil. Então tem muito mais detalhes, né, tem que ser muito, no detalhe mesmo, porque senão não adianta ser só gostoso, tem que ser bonito, né. E a Sandra, ainda bem, tem o dom, né, da confeitaria. Mas daí como que foi? Olha só, você falou pra mim que foi por um convite, assim, um pedido de uma pessoa, falou: "Não, eu vou fazer um bolo", e fez lá a torta, fez o bolo. E como que foi desse ponto a se profissionalizar, a ponto de vocês chegarem hoje como uma empresa, com uma marca reconhecida na cidade e região? Sim. Meu pai e minha mãe já tinha noção, porque os 2 eram formados em contabilidade, né, então, principalmente meu pai. Minha mãe ficou mais na parte produtiva e meu pai na parte administrativa. Então, ele usou os conhecimentos que ele tinha, e aí foi profissionalizando. Mas por muito tempo, Alex, foi algo muito caseiro mesmo, Uhum. né, acho que é até interessante falar isso. Meu pai e minha mãe trabalharam sozinho dentro da cozinha de casa por muito tempo. E aí a coisa foi evoluindo, e aí chegaram colaboradores, a gente começou a contratar e foi evoluindo. A gente começou por volta de 97, 1997. E em 2015 a gente mudou para a atual sede nossa, a gente começou numa cozinha de 20 metros quadrados, hoje a gente tem quase 800 metros quadrados de sede lá, que é a parte maior, é a parte produtiva. Então, foi assim, gradual, sempre fazendo e aprendendo, né, sempre focando muito no produto, mas tentando trazer um bom atendimento, cuidar da equipe, porque esse é hoje o meu maior trabalho é esse. Hoje a gente está com uma equipe de aproximadamente 32 pessoas, e a coisa foi acontecendo. Quando você trabalha sozinho, ou só com a sua esposa, ou com seu marido dentro de casa, é uma coisa, mas quando chega a partir do primeiro colaborador, você tem que ter habilidades E se diferentes. profissionalizar também, né. E eu Exatamente. acho, assim, que toda empresa, quando fala que ela é pequenininha, ela vai crescendo. Às vezes ela cresce do nada, né, Uhum, assim, do nada não, né, ela cresce sim, rapidamente, mas às vezes ela cresce, e ela só vai perceber que ela tá grande na hora que ela começa a ter problemas com o pessoal, né, com exatamente, pessoas. exatamente. E hoje vocês investem em pessoas, né. E acho que aí que começa a entrar o Guga na história, né, porque eu fui aquela criança que a partir dos 9 anos eu já ajudava, Uhum. né. Eu lembro, com 13 anos eu já era o auxiliar administrativo do meu pai. E principalmente depois que eu entrei na faculdade, que foi muito movido pela necessidade de aprender técnicas para conseguir usar na empresa da família, que eu comecei a entender algumas coisas que até meus pais não entendiam. E aí eu comecei a ter uma presença muito maior na gestão da Sandra Tortas, e uma das partes era realmente pessoas, né. Hoje, eu vi meu pai e minha mãe crescendo com uma visão muito centralizadora da coisa, né, Uhum. principalmente fundador tem muito disso, né. Sim, sim. E É eu até natural isso. Exato. E eu já vim com a ideia completamente diferente. Hoje eu tenho um líder para cada setor, Uhum. né, hoje eu faço um trabalho muito mais estratégico. Hoje eu cuido dos meus líderes, para que eles consigam cuidar dos colaboradores que estão abaixo,
Então, essas expertises foram acontecendo com o tempo, e eu trouxe essa inovação, digamos assim, da gestão da Sandra Tortas, profissionalizando, né, então, saindo muitas vezes a Sandra Tortas tinha crescido muito, só que a mentalidade, a cultura ainda estava como era quando começou. E é isso que eu venho trabalhando e trabalhando forte nisso, porque Algumas coisas, né, desculpa aí te interromper, mas alguma coisa elas têm que permanecer, né, que é a cerne da ideia, que é a ideia ali até do clima organizacional, da missão, da visão, dos valores. Algumas coisas ele permanece, sim, mas algumas coisas ele precisa se adaptar, né, a empresa ela também precisa precisa evoluir, né. com certeza, a gente tem que sempre ser melhor, né, sempre trazer novidades, independente de que lado seja e de como seja. Ficar É que na minha visão não se estabiliza, ou você está subindo ou você está descendo. Então eu prefiro estar subindo, estar crescendo, então tem que ir trazendo, novidades, conhecimentos, né, toda a bagagem teórica aí, e aliar com a prática. Que legal. E eu vou falar uma coisa para você, né, você acha que na época da pandemia ali, como que vocês lidaram com tudo isso, né? Eu acho que, não perguntei para ninguém, você que está assistindo a gente aí, não perguntei para ninguém ainda sobre isso, mas, pra ele eu quis perguntar, porque eu tenho algumas experiências pessoais com alimentação, né. Como eu não sei cozinhar, Aham. não é que eu não sei cozinhar, eu não, além de não gostar, eu não tenho dom, né. Você não tentou ainda, se tentar você vai conseguir. Sei não. Aí na época da pandemia, eu comecei a pedir muita comida, Uhum. sabe, eu pedia muita alimentação de fora por meio de aplicativo ou telefone mesmo, ligava em algum lugar que queria comer. Como que foi essa época pra vocês lá? Foi bem crítico, então eu me recordo, né, a gente como era empresa de alimento, a gente podia funcionar, né, seguindo algumas regras. Porém, não tinha como funcionar, porque o produto da Sandra Tortas é eu falo bolo festivo, que eu Festa que vai fazer não uma tinha festa, cidade. Alex, não tinha festa. Eita. Então, a gente foi impactado mais ainda do que o ramo de alimentação, porque outros restaurantes, por exemplo, dependendo da pandemia, o pessoal estava almoçando, mas não estava fazendo festa. Então, enquanto antes pedia um bolo de 5 quilos para 50 pessoas, pedia um bolo de 1 quilo para Quem tá lá dentro de quem dentro de casa. casa, É. quando pedia, porque às vezes nem isso pedia, né. Então, a gente foi extremamente impactado pela pandemia. Então foi muito desafiador, porque o faturamento caiu quase que total, né, a gente teve que dar aquelas licenças para os colaboradores, trabalhar com equipe reduzida. Muitas empresas. Exatamente. E, pô, respirando, nós sempre fomos uma empresa muito saudável financeiramente. A gestão que a gente vinha fazendo financeira, ela era muito boa. Então foi o que nos salvou, sabe. As reservas que tinha, a gente usou para passar. E graças a Deus passou, né. Você diria que esse foi um dos maiores desafios que vocês passaram lá? Ou então dá um outro exemplo, assim, de outros desafios que vocês passam nesse ramo? Sim, foi um dos maiores, acabei não comentando, mas na pandemia, o meu pai, o Luiz Antônio, ele faleceu. Então, foi também o momento da troca de controle da Sandra Tortas. A sucessão aconteceu na pandemia. Ele não faleceu de Covid, foi por um outro problema, ele infartou. Então foi a pandemia e a sucessão. Então foi bem desafiador, mas pelo tudo que a gente tinha e que conhecia, a gente superou, mas os desafios são muitos, né. Sim, se fosse colocar os principais desafios, eu acho que eu coloco hoje, pelo menos o meu desafio, né, é de profissionalizar, de trazer essa mentalidade, profissional, né. Às vezes se a gente quer ser grande, a gente tem que pensar primeiro Uhum. como grande, né. E então colocar isso na cabeça das pessoas, que é cultura, isso é cultura. Colocar isso na cabeça da equipe de liderança, para mim é o maior desafio. Eh, Poderiam ter outros desafios aí, mas para mim esse é o mais difícil, porque mudar pessoas é muito difícil, É. né. Então essa profissionalização na Sandra Tortas eu acho que é o desafio que eu mais, eh a coisa que mais me desafia Aham. no dia a dia. Eu sempre trago para vocês, mexer com gente, falar com pessoas, sempre, tratar com pessoas dentro da empresa ou dentro dos negócios ou numa equipe,
sempre vai ser um grande desafio, sobretudo nos dias de hoje, né. E e e como que você profissionaliza o pessoal lá? Porque eu acho que ninguém chega lá já sabendo fazer tudo, né. Como que é essa etapa de você como administrador de ensinar? Como que a tua empresa ensina as pessoas a trabalharem na tua empresa? Sim, Porque é um pouco diferente de outros ramos, né, que a pessoa às vezes já tem que ter uma já tem que saber fazer tudo para que ela, se dê bem. Ali, ele precisa saber, eu penso que o básico, mas ele precisa também aprender a cultura de vocês, né, como fazer. sim. Então, hoje lá na Sandra Tortas, quando alguém é contratado, na maioria das vezes ele não tem experiência. A gente busca pessoas que talvez tenham tido algum contato com o ramo gastronômico, mas não necessariamente precisa ser um confeiteiro. Então, quando a pessoa chega, a primeira parte, e essa é a minha parte, eu contextualizo a pessoa. Então, eu faço o onboarding do colaborador novo. Eu conto a história da Sandra Tortas. Essa mesma história aqui que eu contei para você, eu conto com muito mais riqueza de detalhes, para a pessoa entender, primeiramente, onde que ela está entrando. Apresento a Sandra, né, que está lá trabalhando diariamente, e depois a gente começa essa questão de treinamento, treinando questões básicas, que precisam ter regras a seguir na alimentação, que é o famoso boas práticas de fabricação, BPF, tudo tem um POP Uhum. para isso, então a gente faz dessa forma. E depois vai para o ensinamento mais prático, então tenho pessoas, os líderes, né, eles que ensinam junto com a Sandra. Então a arte de confeitar mesmo, muitas vezes é a própria Sandra que ensina. Hum. Então chega uma colaboradora nova, a Sandra, os primeiros 2 dias, fica lá do lado dela. Ó, Olhando aquela esse bico precisa ser um pouquinho mais aqui, legal. esse ganache tem que escorrer um pouco mais, coisas que às vezes um leigo nem percebe, mas a Sandra fica lá. Então dessa forma que a gente, contextualiza ele com a cultura e com as atividades, né, E que da confeitaria. paciência, né, Tem que ter paciência. ter paciência. Confeitaria é paciência. É. Você fazer muito corrido e no desespero não sai, então E como que, eh, sai de Guga, uhum. de um administrador de uma confeitaria, que agora é muito conhecido, falando nisso, ó, eu não tô conseguindo me segurar pra perguntar o que que tem aqui, viu. Tem várias coisas. Tem bolo no pote, brownie, pão de mel. Pessoal, vocês estão acompanhando os podcasts aí, e ele assistiu um dos nossos, que alguém me trouxe um doce, e eu falei assim que eu ia cobrar de todos. Ó, ele tá cumprindo, ele trouxe aqui, ó, daqui a pouquinho, depois o João que faz a edição aí, vai fazer uns cortes no final, fazendo eu abrir isso aqui, tá. Mas tá aqui a logomarca dele. Como que o Guga sai de uma confeitaria, eh, do ensinar, do administrar uma empresa e vem para o associativismo? Não sei se vocês sabem, vocês que estão nos assistindo aqui no Brasil e também no exterior, Maringá ela é reconhecida como um ramo de associativismo. A gente tem muito, forte aqui em Maringá, por causa da ASSIM, da Associação Comercial e Empresarial aqui de Maringá, alguns núcleos, e ele é um dos diretores lá do Empreender, ele vai falar um pouquinho sobre o Empreender, e ele, faz parte também do núcleo de confeiteiros aqui de Maringá. Então conta um pouquinho dessa história. Como que você sai de lá de um administrador de empresa, de uma Uhum, confeitaria, para representar as confeitarias aqui em Maringá? entendi. Eh, Sempre foi muito fácil para mim, porque foi natural também. Eu sempre entendi que você não constrói uma empresa só ficando dentro dela, né. Então tem que ter quem está lá, ou você próprio, né, eu como diretor tenho que estar lá, mas eu preciso olhar para fora, Hum. né, e fazer networking, conhecer. E na Assim, através do associativismo, foi onde eu me encontrei. Então eu participo com muita facilidade, eu gosto de ajudar, de fazer a troca. Muitas vezes, nessa vida de empresário, né, de administrador, a gente se sente sozinho em são muitas dúvidas, muitas pressões, e às vezes você não tem alguém para você olhar do lado e falar: "E aí, o que que você acha?", né. Às vezes não dá. Então esse caminho do associativismo foi buscando amigos, parceiros que têm as mesmas dores. Então eu compartilho e aprendo e troco muito lá na associação comercial, através de todas as coisas que eu faço lá dentro, né. E aí surgiu a oportunidade de começar no núcleo de confeitaria. Então, para quem não sabe, o programa Empreender hoje dentro da Sim, possui em torno de 80 núcleos setoriais. Então lembrando que cada núcleo desse busca,
melhorar o setor em questão, então eu faço parte do núcleo de confeitarias, eu me reúno mensalmente com um monte de confeiteiras de Maringá para fazer trocas, aprender e assim fortalecer. Se a gente fortalece todos os setores, naturalmente a gente vai ter uma força muito maior, né. Então essa, resumidamente, é a intenção do programa Empreender. Já no núcleo, cheguei lá, não sabendo muito confeitar, eu sempre fui dono de confeitaria, mas eu não confeito, né. E aí, tive o contato com muitas confeiteiras, e foi muito bom, porque eu pude aprender e eu pude ensinar, né. Então aprendi muito, hoje eu confeito bolo, eu Uhum. consigo fazer um bolo se você Que quiser. legal. Tive que aprender, então 20 e poucos anos depois que eu já estava ali, um dia eu cheguei e falei: "Mãe, eu preciso aprender a fazer bolo". Olha que legal. E aí a Sandra me ensinou. Por quê? Porque eu precisava entender o que as confeiteiras falavam exatamente. Não tinha como eu conversar com ela sobre o ponto do chantilly se eu nunca tivesse batido um chantilly na vida, né. Eu sabia identificar que era um chantilly bom, mas eu não tinha participado ali da criação. E por outro lado, toda essa bagagem de gestão, eu levei para elas, né. Levei, então, é comum também o perfil, né, da confeiteira, ela sempre começa pequena, começa em casa, geralmente é uma mulher, que tem todos os afazeres profissionais e os afazeres pessoais, né, então é puramente o empreendedorismo feminino na maioria das vezes, né. E aí ela se preocupa em fazer o bolo, mas não se preocupa com as outras coisas que compõem uma empresa, que é o que eu estudei para isso, que é o que eu gosto. E aí eu comecei a passar isso. E vem dando muito certo, né, virei o conselheiro do núcleo, e em 2024 recebi o convite da Sati, nossa presidente, para compor a diretoria, né. Então Legal. hoje, desde 2024 que eu estou na diretoria, estamos indo por mais um ciclo de 2 anos, com um planejamento estratégico gigantesco. Eu vi e A gente acompanhei lá. a Parabéns, gente parabéns. precisa, fazer acontecer e botar a rodar, porque o empreender, tem um impacto muito grande na cidade, tem impacto muito grande, na Assim, né, então hoje é um programa que tem 1.300 associados, então assim, eu faço com muito carinho, com muito amor, porque eu sei e vejo o impacto que isso vem causando diretamente em Maringá. Então a gente viu: "Ó, isso aí veio de núcleo, Aham. essa ação aí foi de núcleo", então Legal. falo com muito orgulho e trabalho, né, com muito orgulho Você sabe que você estava aí falando, né, e eu estava pensando aqui, é uma coisa tão incrível que acontece em Maringá, e eu estou dizendo que eu também já morei em outras cidades. Eu vim para Maringá, já estou há mais de 20 anos aqui em Maringá, é bem mais de 20 anos em Maringá, mas uma coisa que me chama muita atenção quando você diz assim, ó, daí um grupo de confeiteiros se reuniu para discutir os problemas que o grupo encontra, na profissão. E a maioria das vezes não, na sua totalidade, são concorrentes, entre aspas, Exatamente. mas ninguém naquele momento ali está se vendo como concorrente, né. Como que é essa experiência? É quase uma mágica, né. Não é? Você coloca ali, é como se você colocasse vários leões ali, e você colocasse ali a comida, e todo mundo quer aquilo, mas ninguém vai brigar por causa daquilo, porque vocês conseguem chegar num consenso. Isso é muito legal. Acho que a visão é essa mesmo. Primeiro tem que ter perfil, a pessoa tem que entender o que é o associativismo. Tem gente que não entende, tá, Alex. Tem gente que não encaixa, porque tem uma visão míope da situação. Acha que: "Meu Deus, se eu falar alguma coisa com a Eu outra pessoa faço que faz o é, bolo, como se o que a gente fizesse fosse algo muito, grandioso". A gente pega ingredientes de qualidade, mistura e sai um bolo lá, sai um produto. Então a pessoa tem que entender que dá para compartilhar. E quando a gente junta, né, então várias confeiteiras, a gente está lutando, contra problemas maiores. Então independente que ali pode ter uma outra confeiteira que faça bolo também, eu não vejo problema, porque a gente está lutando junto para conquistar, para diminuir um problema muito maior, que é comum entre todas. Então é natural, isso, eh, nem fica em pauta, né, quando a gente fala do núcleo parece que até no começo é algo desconfortável, mas a gente até esquece, uhum, né, até esquece porque, pô, tem o vamos lá, a gente trouxe, um curso, um treinamento de rede social, postagens. Meu, é um problema de todo mundo. uhum. Eu não é tão difícil de fazer aquilo, de aprender, que eu não estou importando se ela vai fazer ou não, eu vou aprender para conseguir fazer. Então é natural, as pessoas não vão perdendo essas,
deixando cair por terra essas amarras e vai se soltando, e aí o núcleo vai performando. né. Assim, não é que é pouco tempo, né, você conseguiu entrar ali representando o núcleo e hoje já está fazendo parte de uma diretoria, né, que é a diretoria do Empreender. Sim, consegui com muito esforço, com muito ajuda da Ana, consultora do meu núcleo e também dos nucleados, eh, gerar bons resultados, Le né, e isso destacou dentro do conselho, né. Eu sou um cara muito tranquilo, então eu faço mesmo e falo mesmo, e eu acho que isso vem dando certo. E aí chegou o convite, eu agarrei com toda alegria, porque eu já era muito feliz fazendo parte de um núcleo e ajudando aproximadamente 15 confeiteiras, 20 confeiteiras. Então, quando surgiu a oportunidade de subir para a diretoria, cuidar dos 80 núcleos, eu tive a possibilidade de trabalhar e ajudar 1.300 pessoas. Legal. Então isso daí é só bênção mesmo, é só alegria, porque, né, eu consigo me doar, né. Eu sempre falo quando eu falo sobre o que é ser um empresário, um administrador, eu faço uma relação, muito com a paternidade. Então eu fui pai muito cedo, fui pai com 17 anos, Novo. muito novo. Eh, quando você tem um filho, você quer cuidar dele, mas uma boa parte você também quer passar os seus valores para ele. Você começa a se ver através das ações do seu filho, então você começa a passar os seus valores. E ser empresário é muito parecido com isso, para mim é o mesmo sentimento. Então quando eu vejo um colaborador, eu vejo um cliente, eu vejo um parceiro, eu sinto que se eu trabalhar bem, eu consigo passar meus valores. Isso eu já faço há muito tempo dentro da Sandra Tortas. E aí dentro do empreender eu continuo fazendo isso, então é mais gente para eu conseguir passar meus valores e ver bons resultados acontecendo através de coisas que vieram de mim ou até de muito tempo antes de mim. Ó, é legal. E isso que ele tá falando é tão real na vida dele, que eu faço parte de 2 núcleos lá na Assim, né, e num deles eu sou conselheiro. E isso que ele tá falando da experiência dele, falando ali de passar um pouco, os conceitos que ele tem, sempre no final, assim, das reuniões, né, do Empreender, tem ainda um momento que dá pra gente bater papo, assim, né, trocar umas ideias, que é um momento também que reúne todos os conselheiros e a gente consegue ali trocar algumas experiências dos nossos núcleos. E eu lembro que teve uma época no ano passado que eu estava meio desesperadão, assim, sabe, meio desanimado com algumas coisas. Aí eu encontrei ele no correio, falei: "Ah, você encontrei na fila e no almoçado". Aí eu falei assim: "Ah, Guga, ó, seguinte, eu tô passando por esse problema". Do momento que eu conversei com ele até a hora de eu tirar a alimentação, ele já fez eu mudar de ideia. Exatamente. Ele fez eu mudar de ideia por causa do exemplo dele. Então eu agradeço muito aí a tua parceria. É um prazer. Mas vamos lá, continuando aqui, a paixão pela confeitaria e a gestão estratégica, ela precisa caminhar junto, né. Uhum, O que que você vê de inovação na tua área? As inovações que estão vindo, como inovar na tua área? entendi. Principalmente na área não só da gestão, né, mas na área da confeitaria também. Sim, acho que você falou aí sobre paixão e gestão. São coisas muito importantes para qualquer empresário, qualquer empresa, né, qualquer organização. Então eu busco primeiramente renovar a paixão todos os dias. Eu falo que a paixão é o que faz você levantar, né. Você tem que ser apaixonado, porque tem dia que não tá legal, Não tá. né. Tem dia que você não queria ir lá, você não queria resolver aquele problema, não hoje, né. Então a paixão tem que ter paixão. Principalmente quando a gente fala de pessoas que estão num nível hierárquico alto dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, eu sinto que a paixão tem que estar presente, porque senão ele não dá o exemplo, Uhum. né. Então quando você vê um diretor de algo, um CEO, e ele não tem a paixão, tem chance de dar errado. Então mantenha sempre viva essa paixão, independente do que você está fazendo. Eu acho que o fazer, o executar sempre vai ter uma parte boa, sempre vai ter uma parte apaixonante, então sempre manter essa paixão. Já a gestão, paixão por si só não paga a conta, É, né. é verdade. Essa é uma realidade, né. Então, até quando a gente está apaixonado, né, a gente deixa de ver coisas, né, isso trazendo para relacionamento, e depois a gente começa a cair na real e começa a ver que aquela pessoa exatamente. Então precisa da gestão, né, e a gestão vem para estruturar, para organizar. Pego a minha paixão, venho com muita energia, só que se não tiver a base forte da gestão, vai colapsar, vai dar errado. Então
paixão é o que faz você levantar e ir para o trabalho, e a gestão é o que faz você trabalhar o dia todo, né, então a primeira coisa é isso. Já os desafios, eh, os desafios, né, Alex, É, que você falou da desafio. confeitaria, Quais são os desafios? O que que tá vindo aí de até me perdi. tecnologia, de tendência? O que que tá Sim. tendo de novidade? Hoje eu vejo, dentro da confeitaria não tem algo disruptivo, né, não foi descoberto um equipamento mágico, um aplicativo que faz bolo, né, ele é muito analógico, porém, inovações de outras áreas impacta muito, e eu acho que está ligado muito a isso. Hoje eu vejo o poder das redes sociais, né, então muitas redes sociais, então hoje quando se cria algo novo, independente do local, do mundo que está, no outro dia tem um cliente tirando print e mandando para minha equipe de atendimento: Tem "Eu como quero fazer eu igual? quero aqui, eu quero esse". Aham, E aí o desafio é se adaptar a isso, porque é muito rápido. legal. Eu lembro que antigamente, eu era pequeno, eh, minha mãe buscava sempre inovar, trazer novidades, e aí ela falava: "Guga, tô indo para Curitiba, tô indo para São Paulo, vou fazer um curso, e aí eu volto", e ela voltava com uma novidade, né, com uma apostila cheio de imagens, de coisa, e aí po começava a fazer aquilo. Então tinha um tempo muito maior, hoje não tem. Hoje não. Se você não está fazendo, o outro vai fazer, o cliente quer. Então esse é o desafio. As redes sociais, a rapidez das informações faz com que a confeiteira tenha que tirar um tempinho para se atualizar, porque senão ela fica para trás. E ligado a isso também, eu acho que é algo que vem mudando muito a questão da confeitaria, que é as plataformas de ensino. Hum. Né, vocês têm o EAD muito forte, vocês sabem disso. Hoje, do mes na mesma velocidade que se cria algo novo e já está rodando nas redes sociais, no primeiro dia já está no mundo inteiro, Hum. no segundo dia já tem alguém dando curso disso. É verdade, é En verdade. então é muito rápido. Então cabe também à confeiteira se antenar, estar, né, atenta com as mudanças de tecnologia, porque ela precisa saber acessar, né, a web e tirar proveito É. disso, né. Isso que você falou é tão rápido na área da educação também. A gente teve no ano de 2018, se eu não me engano, acho que 2018, a questão da legislação falando sobre curricularização da extensão, Sim. que está dizendo basicamente o seguinte, que 10% da carga horária, a pessoa precisa os professores precisam fazer práticas para a comunidade, o que é bacana, né, Uhum. porque coloca a gente em voga assim, ó, não é só teoria, vamos colocar ele a mão na massa. Eu lembro que isso saiu no final do ano, no outro ano, no dia seguinte, no ano seguinte, ou seja, 2 meses depois, 3 meses depois, a gente já encontrava no mercado plataformas que ajudavam a acompanhar a curricularização da extensão. Então é muito rápido, né, hoje a Sim, tecnologia. muito. Por isso que, né, a gente tem uma idade parecida, a gente vem antes, né, de tudo isso. Então ainda a gente até fica, perdido, então tem que ter um esforço, uma energia nisso, porque senão você fica desatualizado, é É. uma coisa louca. Eu costumo dizer assim, Guga, que a própria pandemia, né, a própria pandemia, e a internet, ela ela revelou muita coisa ruim. Mas Uhum. também revelou muita coisa boa, principalmente depois da pandemia, a gente ficou muito refém da tecnologia, Sim, no sentido até de ficar muito tempo na internet, sim. e eu acho que as pessoas se acostumaram a isso também, né. Eu imagino na tua área que eu vejo um bolo assim, daqui a pouco alguém tira a foto e fala assim: "Ó, eu quero que faça o igualzinho a esse", né, então essa tecnologia vem modificando bastante, né. E a questão com a sua experiência acadêmica, prática, profissional, eh na tomada de decisão, que você, ali no Sandra Tortas, você pode dizer assim: "Ó, por causa da minha experiência acadêmica, eu consegui tomar decisões mais pontuais"? Entendi. Então, eh, tive estudei bastante, né, a parte teórica da coisa, eh me dediquei muito, fiz muitos outros cursos. Eu tenho curso desde barista, que é quem faz café, Que legal. até modelagem financeira, né, então eu fiz muita coisas além da graduação e do MBA. E eu acho que, primeiramente, eu tô numa plataforma aqui que me dá voz, eu queria, né, externalizar, que eu vejo muita gente falando que a teoria é diferente da prática. Eu tenho meus receios com esta frase, né, então eu acho que a prática tem que beber sempre da teoria.
Hum. é que os as características mudam, mas falar dessa forma, às vezes, descredibiliza a teoria, e ela é muito importante, né. O conhecimento real lá que você estuda, que você faz a pesquisa, né, então eu sempre falo isso, você tem que saber se adaptar. Então, às vezes, você pega um um estudo acadêmico e ele foi feito numa multinacional, e como que eu aplico isso dentro da minha pequena empresa? Né, você tem que adaptar, então não é diferente, não é outra coisa, é a mesma coisa só que adaptada. Então hoje dentro da Sandra Tortas, eu uso esses conhecimentos, eu tive a oportunidade de passar pela Adecom, que é uma empresa júnior dentro da faculdade, isso mudou toda a minha visão de negócio, foi algo transformador. Então hoje eu ainda penso quando eu estou com um desafio, assim, muito grande, eu falo o que certa pessoa pensaria, o que outra pessoa pensaria, o que que a Decon iria estar fazendo, né, porque isso mudou muito. Então, assim, eu aplico muito, Alex, muito o que eu aprendi na faculdade, né, fico muito feliz de hoje estar falando, né, a gente é um podcast que está ligado à educação, porque eu uso muito, não existe essa história que é diferente não. Quando eu tenho um desafio, eu pego um livro e vou ler. Uhum. E depois coloca em prática. É assim que funciona. Se alguém falar diferente, eu não é que eu desacredito, mas eu já venho com o pé atrás, né, porque o ato de pegar um livro, alguém gastou um monte de tempo escrevendo aquilo, né, Não foi pegar à um curso toa, não sai do nada, sai do não nada. sai do nada. Então, assim, eu respeito muito a questão, né, o conhecimento mesmo, a educação, porque, no meu dia a dia, eu aplico técnicas que eu aprendi na faculdade e aprendo no dia a dia. Compartilho, né, o networking também, então eu tenho contato com pessoas de todas as áreas e às vezes não é só da administração que você aprende, às vezes é uma pessoa de uma área que você nem imagina e contribui para o seu trabalho. É. Gente, eu tô falando aqui, com o Guga, e eu queria agradecer ele imensamente. Depois o João vai fazer eu abrindo isso aqui, ó, porque eu tô morrendo de curiosidade. Quero agradecer, Guga, você imensamente pela tua experiência, pelo que você representou também na minha jornada ali dentro da assim, do núcleo e tem representado, admiro você, a Sati, inclusive eu preciso convidar a Sati para vir aqui bater Deve um papo com a gente. sim. Eu queria que você deixasse as suas últimas mensagens e também falasse ali das redes sociais, o contato, quem quiser entrar em contato com você para fazer os pedidos aí. Eu não sei se vai dar para você mandar para o Brasil todo e para o exterior, não sei como é que é lá. Chego lá, Você chega eu chego lá. Se me der um tempinho, eu che aí, ó, então vamos lá. Fala um pouquinho da tua empresa aí, nas redes sociais para sim, seguir né, e dê uma mensagem aí para os nossos alunos. sim, acho que a mensagem final é que o esforço vale a pena, né. Eu sei, eu já passei por isso, então a gente está falando aqui para acadêmicos, né, e eu sei o que eu vim de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, sei como foi difícil até chegar à faculdade, trabalhava, eu trabalhava o dia todo, mesmo sendo empresa da família, eu trabalhava, como eu disse, fui pai cedo, então eu tinha que Aham. trabalhar para É os comprar corre, fralda, né. né. Então eu sei o como é difícil você chegar terminar sua jornada de trabalho, pegar um ônibus, pegar o seu carro e ficar mais 4 horas ali, né, estudando, mas vale a pena, porque, faz a diferença, no final faz a diferença. Então, para os estudantes, independente de como ele está estudando, estude, porque a recompensa ela é real, ela vai acontecer, pode o tempo que muda, mas a recompensa chega. E falando da Sandra Tortas, quem quiser, sandra.tortas, as nossas redes sociais, então entra lá, não dá para ficar falando muito, porque se ele entrar ele vai ver as delícias, É. né. E se quiser me seguir também, meu Instagram é guga_azevedo, então me acha lá e me segue que eu sigo de volta. É isso aí. Obrigado, Guga. Falei aqui com o Guga, ele trouxe um pouquinho da experiência dele, mas ele vai ficar à disposição de vocês também nas redes sociais, quiser tirar as dúvidas. Daqui a pouco eu vou até marcar com ele aqui uma visita técnica com os nossos alunos de nutrição. Acho que dá para a gente Pode ir. fazer algumas parcerias aqui. Pessoal, nos acompanhem aí nas redes sociais, pelo canal do YouTube que você está assistindo aqui, o Spotify, também por outros streamings que a gente tem. Desejo sucesso para vocês e até a próxima. Obrigado.